Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e a gente vai comentar neste vídeo a questão 4 do 17º Exame de Ordem. O 17º Exame de Ordem, claro, segunda fase, Direito Constitucional, ele trouxe 3 questões sobre o processo legislativo. Quem fez esse exame, na época, teve que estar bem preparado em processo legislativo, porque houve de 4 questões discursivas, a peça processual e as 4 questões discursivas, 3 foram de processo legislativo, tá? Eu vou até colocar o link aqui embaixo das outras questões de processo legislativo deste exame, deste 17º Exame de Ordem, tá? Então, eu vou comentar, eu vou ler o enunciado com você, se você quiser acompanhar, é a prova 1, tá? 17º Exame de Ordem, questão 4. Se você quiser acompanhar comigo, vem que eu leio pausadamente e já vou fazendo os comentários, tá bom? Olha só o que diz a questão. Aprovado apenas pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, assim como no âmbito da mesma comissão, em razão dessa matéria do Senado Federal, determinado projeto de lei que versava sobre a política externa brasileira foi levado à apreciação do Presidente da República, que resolveu vetá-lo ao argumento de que nenhum projeto de lei pode ser aprovado sem a respectiva votação do plenário de cada uma das casas legislativas. Diante do relato acima, responda aos itens a seguir. Antes de ler os itens, eu quero só lembrar você que o artigo 58 da Constituição, que fala das casas legislativas e de suas comissões, é o 58, por exemplo, que fala da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, o parágrafo 3º do 58 fala da CPI, mas no seu parágrafo 2º, ele vai dizer justamente que as comissões, elas podem, em razão da matéria e de sua competência, dispensar a reserva de plenário e votar e aprovar projetos de lei, certo? Que estejam relacionados com a sua competência e com a sua matéria, desde que não haja recurso de 1/10 dos membros daquela casa legislativa. Então, a justificativa aqui do presidente no veto de que nenhum projeto de lei pode ser aprovado sem a respectiva votação do plenário, ele está equivocado, tá? Está errado. Não fiz as perguntas ainda, não li as perguntas ainda da banca, mas essa argumentação dele não está correta. O artigo 58, parágrafo 2º, prevê isso. Mas vamos lá. Aí vamos para as perguntas. Agora sim. O veto apresentado pelo chefe do Poder Executivo encontra amparo constitucional? Não. Foi a argumentação que eu fiz com você, não é? Não encontra amparo constitucional, porque o artigo 58, parágrafo 2º, prevê que as comissões, em razão da matéria e de suas competências, poderão aprovar, certo? Dispensar a reserva de plenário, né? Sem precisar do plenário da casa, desde que não haja recurso de 1/10 dos membros daquela casa. B. É correto afirmar que, de acordo com o processo legislativo brasileiro, o veto do presidente da República deve ser apreciado pela casa inicial e revisto pela casa revisora dentro do prazo de 45 dias a contar do seu recebimento? Errado, tá? O veto do presidente, ele vai ser apreciado em sessão conjunta, então Câmara e Senado, no prazo de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto de maioria absoluta do Congresso Nacional, tá? Então tá errado aqui também. Vamos para as respostas da FGV, para o espelho da questão. Deixa eu descer aqui na minha tela. A primeira pergunta: o veto apresentado pelo chefe do Poder Executivo encontra amparo constitucional? A gente diz que não, né? Aí a resposta: não. De acordo com o artigo 58, parágrafo 2º, eu falei inciso 1, ele ainda detalhou mais, eu não tinha citado o inciso. Então, artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1. Pode dar uma olhadinha aí. Da Constituição, há projetos de lei que podem ser discutidos e votados apenas no âmbito das comissões constituídas, em razão da matéria de sua competência, na forma do regimento interno de cada casa legislativa, sem a necessidade de apreciação pelo plenário, desde que não haja recurso de 1/10 dos membros da respectiva casa. Portanto, o veto do presidente não encontra amparo constitucional. Nesse sentido, é constitucionalmente possível que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprove um projeto de lei
que verse sobre política externa brasileira, porque é matéria de competência da referida comissão, sem a necessidade de passar pelo plenário da Casa, desde que não haja oposição de 1/10 dos membros. Portanto, é o próprio texto constitucional que admite a possibilidade de se afastar a incidência do princípio da reserva de plenário, atribuído às comissões, em razão da matéria de sua competência, a prerrogativa de discutir, votar e decidir as proposições legislativas. Agora vamos para a segunda pergunta, perguntando de novo: é correto afirmar que, de acordo com o processo legislativo, o veto do presidente da República deve ser apreciado pela Casa Inicial e revisto pela Casa Revisora, dentro do prazo de 45 dias, a contar do seu recebimento? Aí a resposta: não. De acordo com o artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal, o veto será apreciado em sessão conjunta dentro do prazo de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto de maioria absoluta dos deputados e senadores. Falei para você. É a resposta que eu dei a você. Aí a FGV acrescentou. Assim como ela acrescentou comentários na resposta da A, ela fez na B também. Esgotado o prazo de 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobre as tais as demais proposições, até a sua votação final. Ok? Então, o espelho da FGV coincide com o nosso comentário. A FGV só foi um pouco mais extensa do que o comentário que eu fiz com você. Ok? Quer acompanhar os nossos vídeos? Quer ficar atualizado em todos os vídeos que eu lançar no nosso canal? Quer acompanhar as questões comentadas, os vídeos teóricos, as dicas? Então, te inscreve no canal. Te inscreve no canal e clica no sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser notificado. Ok? Até mais!